O sertão nordestino apresenta um dos piores índices de desenvolvimento humano do país, uma média de 0,55. Além disso, a renda per capita é de meio salário mínimo e o índice de desenvolvimento de educação básica não passa de 14,5. Ainda segundo o IBGE, enquanto o país, 86,7% das residências com rede geral recebe água diariamente, no semiárido esse percentual cai para 66%. Em relação ao tratamento de esgoto, menos de 50% das residências possuem ligação direta à rede geral. No Brasil, de acordo com a última pesquisa nacional por amostragem de domicílio, 31% dos trabalhos infantis ocorrem no meio rural. Além do trabalho infantil, a pobreza impõe outras barreiras às crianças do sertão. Os meninos não têm acesso à tecnologia, moram em casas superlotadas. E como fica o coração dessas crianças? Como fica o sonho desses adolescentes? Bom, hoje a gente vai conversar com a Camila Albuquerque. É nome chique, né? Sobrenome chique. Camila é educadora do Projeto Calçada e ela atua na organização Reviva Sertão, que fica em Pedra, em Pernambuco, não é isso, Camila? Isso, exatamente. Camila, eu quero te agradecer por você aceitar esse bate-papo que a gente vai ter. E eu quero começar te perguntando qual é o maior desafio na sua região aí em relação ao trabalho com as crianças sertanejas? O maior desafio é assim, ver o que as crianças passam, sabe? Tanto na escola quanto na família, e qual ferramenta usar, que forma dar suporte a essas crianças, entendeu? Eu sou missionária, né, em tempo integral, então eu não tenho nenhuma formação na área pedagógica, mas vai fazer 11 meses que eu estou no campo missionário. E nesses 11 meses eu tenho buscado essa capacitação para poder dar suporte, para poder acolher as crianças. E o projeto Calçada, quando eu conheci, para mim, foi muito bom, porque se eu já achava assim que eu não tinha nenhum preparo, então através desse projeto tem sido, né, uma ferramenta muito boa para alcançar as crianças, porque muitas vezes a criança ela chega no projeto, mas para a gente ter essa confiança, sabe? Para ela poder, assim, digamos assim, compartilhar o que ela vive em casa, o que vive no dia a dia. Então, você sabendo como conversar, como falar. Então, esse é um desafio, né? É alcançar essas crianças, elas se permitir que você entre na vida dela, que você faça parte, né? A troca da confiança. Me, Para mim, isso é um desafio. me conta uma coisa, Camila. Como é que é, assim, o dia a dia dessas crianças aí? Porque às vezes a gente a gente esquece que as pessoas não conhecem, né, a realidade Sim. que a gente não vive, né? Então, muitas vezes Uhum. a gente acha que as crianças do Brasil inteiro têm as mesmas condições, têm a mesma rotina diária, têm o mesmo acesso à educação, a tudo. Me conta aí, como é que é esse dia a dia das crianças? Então, uma coisa que eu observo muito no sertão, tem em outros lugares, mas lá eu vejo muito mais gritante o quanto as crianças estão expostas ao risco, entendeu? Então, essas crianças geralmente ela tem uma família totalmente desestruturada, uma casa onde mora muita gente, tipo assim, mora os avós, aí mora, exemplo, uma família, né, o pai e a mãe, daí eles têm filho, aí os filhos têm outros filhos e vai crescendo esse povo tudo dentro de uma casa. Então, imagina que as crianças elas não têm privacidade, né? Porque, digamos, o quarto não tem porta. Então, todo mundo faz tudo ali, todo mundo vê. Essas crianças, muitas vezes, elas, pelo menos na região que eu estou, elas são expostas ao trabalho. Então, elas têm que trabalhar. Tem crianças que falam para mim, tia, eu acordo 5 horas da manhã, porque antes de vir para o projeto, eu preciso arrumar a casa,
eu preciso tirar leite da vaca. Então, essas crianças, elas vêm dessa realidade, né? Então, as meninas, elas já são assim, se você deixar, ela chega na sua casa no projeto, ela já pega a vassoura, ela já vai varrendo, se você ver prato, ela já vai lavando. É uma coisa tão automática delas que às vezes eu digo para elas, não, eu não quero hoje que vocês me ajudem em nada, eu só quero que vocês brinquem, porque elas não sabem o que é isso, entendeu? E lá no projeto, no Reviva, né? A gente tem um projeto chamado Despertar. Então, é um projeto que a gente tem apoio escolar, informática e o discipulado. Então, lá no projeto é o lugar que as crianças são crianças, entendeu? Você vê meninas de 12, 13 anos brincando de boneca, brincando de casinha, brincando de médica, porque em casa elas não brincam, elas só trabalham. E aí é uma irmã mais velha que teve um bebê e aquela menina vai ter que cuidar do bebê para a irmã fazer outras coisas. Então, essa é a realidade das crianças. Como a gente está concentrado em um povoado, então essas crianças, elas não têm acesso tanto à cultura, à diversão, e para elas na cidade é uma viagem, fica o que há uns 20 minutos de carro, né? Mas para elas isso é uma viagem. Então, a diversão delas, digamos assim, é ir na feira na quarta-feira, ou quando elas estão no projeto. Então, nesse povoado que a gente está concentrado, né, a gente sabe que tem muitos casos de abuso, mas é tudo visível. Tem alguns que são bem visíveis. Uma coisa que nos choca é as crianças com 12, 13 anos, elas não sabem ler. Então, elas conhecem as coisas pelas figuras. Tipo assim, ela sabe que se eu mostrar para elas no papel um desenho de ventilador, elas sabem que aquilo ali é um ventilador, mas elas não sabem as letras que formam a palavra ventilador. E na escola, infelizmente, as professoras não dão tanto suporte, né? Elas dizem, ah, tia, a professora, ela diz a gente como é que é para escrever, faz lá e a gente escreve. Ou então manda o meu amigo fazer para mim, que ele sabe ler e eu não sei. Então, essa realidade é que nos choca, porque a gente fica imaginando, quando essa criança ela for um adolescente, ela não está preparada para o mercado de trabalho, né? E ela também fica condicionada a não sonhar. Por quê? Porque ela vai sempre acreditar que ela é limitada, né? Ela é limitada porque ela não sabe ler, ela não sabe escrever, ela não sabe muitas vezes nem escrever o próprio nome. Então, isso é uma coisa que nos preocupa muito, sabe? E E, realmente, pode falar. você falou aí, né, sobre a questão do sonhar, ela se torna limitada, né? Toda essa condição social que ela acaba vivendo, né? Essa casa cheia, Sim, essa falta de oportunidade, é, esse contato com o trabalho. A gente ouve muita frase, mas você está ajudando dentro de casa, mas já não é mais uma ajuda, né? É literalmente um sim, é trabalho. tipo é uma obrigação e é algo pesado, né? Tem uma menina do projeto, para você ter noção, que ela tem o quê? Três irmãos, recentemente mais novos que ela tem o quê? 10 anos. E a irmã mais nova dela, eu acho que não tem nem um ano, a mãe perdeu a guarda, porque a mãe costuma deixar os filhos em casa sozinhos e passa 2, 3 dias fora. E, assim, infelizmente, a gente não pode acionar nenhum órgão porque eles fazem vista grossa. E a gente, E, como projeto, muitas vezes não pode fazer nada. nossa, é uma situação triste. É, e o que que você identifica de sentimentos que essas crianças carregam dentro delas? Então, aí essa menina, para você ter noção, os irmãos chamam ela de mãe, porque ela é como se fosse realmente a mãe deles. Ela tem E 13 anos, 10 anos. 10 anos e cuida de três irmãos mais novos. E o que eu percebi nos últimos dias foi que eles estavam tendo muita raiva e da mãe, da situação que vive e muita tristeza, sabe? E eles não sabiam como expressar isso. Então a forma que eles expressavam era agressivos, né? E teve um dia mesmo que o irmão dela estava numa situação assim que parecia que ele estava tendo um surto.
porque ele mal falava, ele era um menino que mal falava, e quando a mãe perdeu a guarda da irmã dele, eu acredito que ele era muito apegado e sentiu muito, então ele começou a bater na professora na escola, a quebrar cadeira, a quebrar porta, e ele é um menino de 6 anos. Então, você vê assim, o sentimento, né? Como é importante a gente falar com as crianças sobre o sentimento, como é importante acolher e ensinar para a criança que cada sentimento ela pode expressar de uma forma, né? Mas assim, eu percebo que essas crianças especificamente, elas têm muita raiva, muita proteção, porque elas acreditam, né, assim, né, que qualquer pessoa que vai chegar vai machucar. Então elas estão sempre em movimento de proteção, de vai chegar mais alguém que pode fazer mal. E é isso, infelizmente esse é o ambiente que eles vivem. E como que a metodologia do aconselhamento, a Bolsa Verde, ela tem te ajudado para que as crianças possam expressar e trabalhar esses sentimentos? Assim, uma coisa interessante, que por mais que eu esteja inserida nesse contexto, que eu saiba de tudo isso, eu não sabia como chegar e conversar com essa criança, né? Porque muitas vezes ela não vai querer conversar. E através do Bolsa Verde, do material, que você vai ali contando uma história, ensinando para ela os sentimentos, né? A gente teve uma aula sobre sentimentos e eu fui falando para ela sobre isso. E eu comecei a sentir e ver como a criança estava, entendeu? Porque ela pode estar ali bem, né? Sorrindo, arrumadinha, mas dentro dela, sabe? A partir da Bolsa Verde, do projeto, eu consegui entender um pouquinho dessa criança, né? E eu percebo que as crianças lá, elas são muito inseguras, muito mesmo. Então, elas têm a autoestima lá embaixo, desde a menina mais bonita, que tem, assim, digamos, o cabelo perfeito, o olho bonito, o corpo, digamos, né? O corpo perfeito. Ela se acha tão feia quanto a menina que eles próprios julgam que não é tão bonita. Assim. Então, eu vejo que é uma questão de dentro de casa, do ambiente que eles estão inseridos. Então, a gente vive o tempo todo trabalhando com eles autoestima. E vem também essa questão do sonho, dizer para eles que eles podem ser o que eles quiserem. Outra coisa que a gente faz muito com eles é inspirar, né? Mostrar histórias para eles sonhar, falar de Jesus, que eles foram criados por um propósito, que eles podem ser os futuros médicos, futuro prefeito, sabe? Então, essa ferramenta, né, do Bolsa Verde tem me ajudado muito nisso, a olhar para as crianças e ver que elas não são apenas crianças, porque infelizmente as pessoas acham que criança não entende nada. E, na verdade, desde a gestação, né, a criança ela sente tudo que está ao seu redor. E isso também tem me despertado a olhar mais para a criança, a acolher, né, a criança, a respeitar, a entender o sentimento que a criança está sentindo. Ela realmente não sabe expressar, que muitas vezes nenhum adulto, né, o adulto vai saber expressar, imagina a criança. E você já consegue perceber, nesse pouco tempo, né, alguma mudança a partir desse encontro que as crianças estão tendo ali, né, com Jesus e os seus sentimentos? Sim, eu percebi muito de uma menina, né? A gente sempre tenta definir os desenhos que eles desenham. E quando eu estava iniciando o aconselhamento com a menina, ela desenhou ela bem pequenininha, sabe? Tipo assim, bem pequenininha. E depois ela desenhou ela bem grandona, entendeu? Quando eu falei de Jesus, da história. E ela desenhou ela como sendo uma princesa. Então, assim, eu vejo mudança nisso. E eu vejo que, assim, realmente é um trabalho que é aos pouquinhos, entendeu? Então, aos pouquinhos, a gente vai tirando aquelas mentiras que eles ouvem em casa, ouvem na escola, ouvem na comunidade, e a gente vai colocando as verdades de Jesus, né? É isso. O trabalho com crianças em condições como essas, né? No caso aqui, a gente está focando nas crianças sertanejas que vivam no sertão, pode ser às vezes desmotivador, né?
porque você também depende de, dos pais, né? Do acesso aos Sim. pais, o acesso à família. Como vencer essa barreira, assim? Como é que você tem feito para conseguir chegar até essas crianças? Então, quando eu cheguei lá em Pedra, foi março do ano passado. O projeto tinha 20 crianças. E a gente fechou dezembro com quase 40 crianças, ou seja, dobrou em 100. E uma coisa que eu tenho feito, que eu entendi assim, é que eu precisava ser amiga dos pais, das crianças, entendeu? Que era um trabalho em conjunto e até mesmo de conscientização. Por exemplo, falar sobre abuso é um assunto muito delicado, porque por mais que a gente não possa falar, ou assim, direto, mas aí você vai o quê? Falar de prevenção. E isso eu tenho que falar para quem? Para os pais, entendeu? Então tenho tentado trazer as mães para perto de mim, mostrar que a gente está junto fazendo isso. Não é só o Reviva que vai fazer com as crianças. E por outro lado, as mães amam as crianças fazer parte do projeto, entendeu? Que é um lugar que elas aprendem. Tem um caso de um menino lá que quando ele chegou, a mãe dele falou que ele tinha ataque epilético, que ele ficava muito estressado. E eu fiquei morrendo de medo, porque eu fiquei pensando como é que eu vou acolher essa criança, né? E no final do ano, esse menino progrediu de uma forma tão boa que eu fui falar para a mãe dele e ela ficou assim muito feliz, surpresa, porque realmente ele é aquele menino que as pessoas né, ainda olham para ele e diz que ele não vai dar certo. E a gente, como projeto, tem olhado para ele e acreditado no que Deus pode fazer na vida dele e acolhido essa criança. Então, assim, os pais, eles apoiam o projeto, eles não participam tanto, né? Mas eu tenho buscado isso para que eles sejam parte, para que eles entendam que a gente está construindo algo para os filhos deles. Existem coisas que já se tornaram comum para eles, né? Você comentou aí a questão do abuso e, ao mesmo tempo, de todos morarem na mesma casa, os Sim, pais, os adultos terem relações no mesmo ambiente que dormem as crianças, né? E aí sim, você vai conversar sobre abuso, eu acho que algumas coisas eles nem identificam, né? É um trabalho de educação dos pais e educação das crianças, né? exatamente. É aquela história, né? Aconteceu comigo, vai acontecer com a minha filha, é natural, entendeu? É natural que aconteça com ela, porque a gente está aqui, então é natural. Quando na verdade não é natural, né? Não é normal isso. Então a gente tenta falar aí, falar com as crianças. E assim, a gente tem uma turma de pré-adolescentes, tá? Essa fase de 12, 13 anos. Geralmente, quando tinha 12 anos, saía do projeto. Então, a gente viu agora que a gente não pode mais tirar essas crianças do projeto, porque digamos que é a pior fase, né? Que eles estão passando da pré-adolescência para a adolescência. Então, a gente tem orado para perguntar a Deus o que a gente pode fazer para não perder essas crianças. Perder no sentido assim, que é o período, né, que começa a questão do namoro, tem a questão da gente conscientizar as meninas da gravidez na adolescência. Então, é toda essa questão, entendeu? De E assim, sabe, uma coisa que eu acho interessante, Juliana, é o quanto Deus ama essas crianças, sabe? Porque a história podia se repetir na vida deles, né? Tipo, aconteceu com o pai, acontece com ele. O pai é alcoólatra, o filho vai ser alcoólatra, mas não. Há 3 anos que o Reviva existe e que Deus indicou esse povoado e a gente vê que é Deus mesmo desejando mudar a realidade daquele lugar. Amém. Amém. Você usou a frase crianças sendo crianças, né? No projeto, as crianças podem Isso, ser crianças, porque se elas forem crianças quando é para ser crianças, elas vão ser adolescentes quando ser adolescentes e adultos quando isso, devem ser adultos. Só que isso, aí no exatamente. sertão a gente está vendo o inverso: as crianças já se tornam, já chegam com responsabilidades e não têm a sua infância garantida, né? Uhum, exatamente. Teve uma menina que eu aconselhei e ela falou, tia, eu só queria ter descanso. E isso doeu tanto em mim, porque realmente a casa que ela vive é uma casa onde as pessoas bebem praticamente o dia inteiro, onde é aquela família aglutinada, que você não sabe quem é quem mora aonde. E
uma criança nesse ambiente, ela não tem descanso. Ela não tem o quarto dela para que ela diz assim, eita, eu estou no meu quarto, eu vou brincar no meu quarto, eu vou desenhar no meu quarto, eu vou assistir alguma coisa no meu quarto. Ela não tem isso, porque no quarto dela não é dela, é de todos, entendeu? Então é exatamente isso. É uma realidade que, às vezes, as outras regiões, os outros estados do Brasil, as pessoas não conseguem visualizar isso. Por isso que a gente Não, escolheu no projeto Calçada, olha, existem crianças, existem contextos que a gente precisa alertar as outras pessoas que não vivem nesses contextos de que existem crianças e adolescentes sofrendo, né? Porque hoje todo mundo acha que toda criança tem acesso à tecnologia, que toda criança tem acesso à informação no celular, o que às vezes é muito nocivo, porque criança, vou ficar com a frase da Camila, criança sendo criança, a gente precisa sim. proteger e ser defensor dessa infância, né? Dessa infância. Camila, para quem trabalha com criança, vou colocar aí, né, em situação de vulnerabilidade, não só em questão os sertanejos, né? Qual é a mensagem de incentivo que você dá para os nossos educadores para que eles continuem utilizando a metodologia da Bolsa Verde, mas tantas outras metodologias que existem? Qual é aí a sua mensagem para os nossos educadores? Ah, o que eu posso falar assim é que assim, parece que a gente está colocando uma gotinha no oceano, sabe? A gente tá vê um oceano na nossa frente e tudo que a gente faz é só uma gotinha. Mas essa gotinha, ela faz toda a diferença, entendeu? Então, é para que a gente não possa desistir mesmo, para que a gente possa entender que Deus nos chamou para ser uma voz na vida dessas crianças, que a gente pode influenciar sim essas crianças de forma positiva, não importa o contexto que ela está inserido, né? Eu também já fui uma dessas crianças improváveis. A minha família é improvável, mas eu sou improvável da minha família, entendeu? Eu sempre falo que o versículo da minha vida é aquele: poderia sair alguma coisa boa dali e saiu a minha vida. Então eu acredito nisso também nessas crianças, sabe? É a gente não desistir, é não soltar a mão, né? A gente tá junto nessa. E é isso, vale a pena, sabe? Vale muito a pena. A situação, o contexto dessas crianças definem essas crianças como crianças sertanejas, sem sonho, sem descanso, sem infância. Mas a Camila, como que a Camila chama essas crianças? As crianças Ah, sertanejas são. para mim elas são apaixonantes, elas são corajosas, sabe? Elas são crianças e elas são muito amadas mesmo por Jesus, muito amadas. Se ninguém vê essas crianças, Jesus vê, sabe? E eu acredito que alguém um dia orou por isso, que alguém pediu socorro e Jesus chegou nesse lugar. Então, eu acredito que através disso também Jesus tem me levado para esse lugar, tem me capacitado através do projeto. Então, é isso, sabe? Eu vejo isso nessas crianças, que elas podem e que elas conseguem e que elas vão dar certo. Amém. A gente vê isso também. É por isso que a gente continua trabalhando para que as pessoas vejam, mas Jesus está vendo cada uma delas. Camila, muito obrigada. É realmente um Por bate nada. um conteúdo valiosíssimo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Eu não sei, eu vou colocar depois nas inscrições aqui o contato da Camila, arroba, né? Que hoje tudo é arroba do Instagram, do Reviva Sertão também. Tem uma criança aparecendo aí, isso é bom. É, são máximas. Olá! Que Deus abençoe grandemente, que você possa todos os dias ser motivada pelo Espírito Santo a estar atuando com a vida dessas crianças. Obrigada por aceitar o nosso Amém. convite. Tá Por bom? nada. Deus te abençoe, querida. Tchau, Juliana. Obrigada. Tchau.